Todos e todas. E eu começo falando sobre aquilo que nem sempre é assunto no país e que, do meu ponto de vista, é das coisas que mais interessam, né? Eu começo falando do fato de que nós voltamos a crescer. O Brasil termina esse terceiro ano de governo Lula com uma taxa média de crescimento de 3% ao ano, praticamente o dobro da taxa de crescimento observada nos 10 anos anteriores à sua posse. Eu fico feliz de ver que a taxa de desemprego está na mínima histórica, que a renda do trabalhador está bem acima das taxas de inflação, e nós temos preocupação em reduzir a inflação, mantivemos a meta de inflação, mas a renda do trabalhador evoluiu acima das taxas de inflação, inclusive se nós nos fixarmos na inflação de alimentos, isso também é verdade. O salário vem subindo acima da inflação de uma maneira geral e da inflação de alimentos em particular. Eu fico feliz de ver o número de empregos criados nessa administração, como há muito tempo não se via. Já superamos 3 milhões de empregos criados, e o CAGED, que é um instrumento pelo qual se mede a criação de empregos, número de empregos líquidos do Brasil, entre admissões e demissões, não para de surpreender, o que é muito positivo. Nós instituímos uma série de novos mecanismos que dão segurança às famílias brasileiras, sobretudo o encadeamento de Bolsa Família, seguro-desemprego e aumento real do salário mínimo. Esses três instrumentos encadeados oferecem ao trabalhador mais segurança, porque ele não se vê desprotegido em nenhum momento, né, da sua vida, ele está sempre atendido por algum programa social. A redução da fome, deputada Maria do Rosário, caiu drasticamente. Mais de 15 milhões de brasileiros saíram da situação de fome em apenas 2 anos, eu estou me referindo a dados do ano passado. Isso tudo nem sempre ocupa o noticiário, mas isso tudo é muito importante. Nós voltamos a ser a 8ª economia do mundo, nós crescemos nas notas de crédito do Brasil, nós estamos emitindo títulos no patamar de spread de países que têm grau de investimento, embora nós tenhamos perdido lá atrás e vamos recuperar, mas nós conseguimos emitir títulos públicos com o mesmo spread de quem tem grau de investimento como o México, e num patamar abaixo da Colômbia, que também tem grau de investimento e está pagando quase 100 pontos básicos acima do que paga o Brasil. Isso tudo vai gerando um ciclo virtuoso, mas é um ciclo virtuoso que ainda não está automatizado. Nós precisamos ainda tomar medidas para que esse ciclo seja sustentável. Então, nós temos que compreender que a economia brasileira pode continuar crescendo acima da média mundial, como vai acontecer, como tem acontecido, em torno da média mundial ou acima da média mundial, se nós continuarmos prosperando nas medidas econômicas que estão sendo endereçadas a essa casa e que têm recebido o apoio da maioria dos parlamentares. Então, a primeira questão aqui a frisar é que nós queremos compartilhar com o Legislativo esses resultados. Esses resultados não são apenas vontade do Executivo. É óbvio que quando você tem um presidente comprometido com a população, como temos o presidente Lula pela 3ª vez, faz muita diferença o chefe da nação perseguir esses objetivos. Mas sem o amparo do Legislativo e do Judiciário, nós não teríamos esses resultados. Só para que vocês tenham uma ideia, nós reduzimos os riscos fiscais de natureza judicial, né, que são aquelas grandes causas que causaram enorme transtorno para as contas públicas brasileiras. Nós tivemos mais de R$1 trilhão de redução de risco fiscal no Judiciário
graças à compressão do STJ e STF em relação às causas que estavam sendo defendidas pela Fazenda Nacional, pela Advocacia Geral da União. E faço aqui um cumprimento especial ao nosso querido ministro Messias, que tem feito um trabalho de esclarecimento não só das teses, mas das consequências de cada tomada de decisão, fundamental para que esse êxito fosse obtido. Isso é uma outra coisa que não frequenta o noticiário, a atuação do judiciário em proveito da melhoria das contas públicas no tempo, eliminando os riscos de natureza judicial, onde há muita coisa justa, mas há muito oportunismo também que tem que ser debelado pela ação do poder público. Eu acredito que as reformas já feitas por essa Casa, e não necessariamente por provocação do Executivo, porque o Executivo teve a humildade de reconhecer determinados acúmulos que foram feitos aqui, de conhecimento técnico, como é o caso da reforma tributária, que não foi votada no governo anterior, porque o governo anterior era contra fazer a reforma tributária e militou neste governo contra a reforma tributária. Se não fosse a sensibilidade desse parlamento, nós não teríamos feito a maior reforma tributária da história do Brasil. E não é apenas a maior, é a única feita em regime democrático. Ou seja, não houve nenhuma violência contra o parlamento para que a reforma saísse, como no passado acontecia. Nós fizemos em diálogo com o parlamento. Vocês patrocinaram, senhoras e senhores, a maior reforma tributária da história do Brasil sobre o consumo. Sobre o consumo. E nós sabemos que a reforma sobre o consumo tem algumas particularidades. Em primeiro lugar, ela envolve o Pacto Federativo. Em segundo lugar, ela envolve às vezes um antagonismo ou até uma contradição entre setores econômicos, agricultura, indústria e serviços. Você tem conflitos entre os setores. E esta Casa soube administrar tanto o Pacto Federativo quanto o equilíbrio entre setores econômicos. Com isso, nós conseguimos uma alíquota única para o Brasil, com exceções, cesta básica, uma série de coisas que foram negociadas aqui, mas um imposto único sobre consumo que vai ser partilhado entre estados, municípios e União, desonerando 100%, deputado Zé Guimarães, as exportações brasileiras, desonerando 100% o investimento. Imaginem vocês uma conta simples. Quando você investe no Brasil hoje, você tem que pagar 70% de tributos para investir. Imagina se você toma um empréstimo com o juro que o Brasil pratica e ainda tem que pagar, além das máquinas, instalações, você tem que pagar ainda 70% de tributos. Como é que isso vai render o suficiente para pagar o banco, pagar os empréstimos, pagar as instalações, os fornecedores, para operar uma indústria nessa condição? A partir do momento que você desonera investimento, você está reduzindo em mais de 25% o custo do investimento no Brasil. As exportações, e nós tivemos iniciativas no passado para minorar as perdas dos exportadores, é uma tremenda dificuldade você reaver o seu crédito, sobretudo nos estados. O crédito de CMS, por exemplo, tem empresas que estão há anos esperando receber. Isso esse pesadelo acaba com a reforma tributária. Mas vocês inovaram ainda mais. Vocês propuseram o split payment, que é uma forma de você só reconhecer o crédito quando a fatura é paga, e vocês criaram o que vocês chamaram de cashback, que é a devolução do imposto para certas camadas da sociedade quando envolve bens essenciais. Essas coisas são tão inovadoras
que nós vamos ter um dos sistemas tributários mais avançados do mundo e com uma particularidade que só o Brasil vai poder contar, a sua completa digitalização. Nós temos tecnologia hoje no sistema bancário e na Receita Federal suficiente para oferecer ao país um sistema totalmente digital. Qual que é a grande vantagem disso? Aumentar a base e poder diminuir a alíquota. Mais gente pagando, menos alíquota para honrar o orçamento federal. Uma vez, graças ao combate à sonegação. Isso é um grande instrumento de política pública, porque há um compromisso de que a reforma tributária sobre o consumo seja neutra. E essa neutralidade é muito importante para cada ganho de eficiência poder fixar uma alíquota um pouco menor. Lembrando que a nossa alíquota média, que é a que conta, está em linha com os países da OCDE. A nossa alíquota padrão vai ser um pouco mais alta em virtude das exceções que nós julgamos por bem aprovar em comum acordo, né? Mas isso tem um equilíbrio a ser feito em relação à alíquota padrão e à alíquota média. O que nós temos agora de desafio? Gostaria de lembrar também a reforma que foi feita no sistema de seguro no Brasil. Essa casa aprovou 2 leis muito importantes voltadas para o crescimento do seguro no Brasil, que tem um campo enorme para se desenvolver, e das leis aprovadas em relação ao crédito. Estou falando do Desenrola, estou falando do Acredita, estou falando do consignado privado. São instrumentos que marco de garantias, são instrumentos, eu falei de 4 leis importantíssimas, importantíssimas. Marco de garantias permite a retomada do bem durável rapidamente, desjudicializando o conflito, para que os spreads para compra de carro, compra de moto, compra de geladeira possa cair. Isso foi aprovado o ano passado. Acredita, várias linhas de crédito que estão funcionando para o pequeno produtor, para a micro e pequena empresa, o microcrédito para o pobre, né, que às vezes 2, 3 mil reais, 5 mil reais resolve a vida de um pequeno empreendedor que precisa trocar uma máquina, que precisa trocar um equipamento, é um marceneiro, um eletricista, várias atividades que envolvem microcrédito e que estão à disposição hoje dos brasileiros. É um conjunto rico de medidas que foram tomadas. O consignado privado levou 20 anos para chegar a 40 bilhões. 20 anos. Nós vamos agora, nos próximos semanas, chegar a 20 bilhões. Ele mal foi anunciado, permitindo que uma pessoa que estava pagando para o agiota ou para o banco 6, 7, 8% de juros ao mês, trocasse a sua dívida por uma que agora está cara ainda, mas no Banco do Brasil e na Caixa está em 2,5%. Os bancos privados estão cobrando um pouco mais, mas os bancos públicos estão cobrando 2,5%. Você sai de uma taxa de juros de 6 a 8 para uma taxa de juros de 2,5%. E agora entra em operação, deputado Mauro Benevides, a portabilidade. Se você sentir que você está pagando um juro alto, e muitos ainda estão, você pode consultar toda a rede bancária, oferecer garantias e migrar com a sua dívida automaticamente, reduzindo o seu passivo instantaneamente, apenas com a concessão do novo empréstimo. São essas coisas que vão mudando a realidade econômica brasileira. Então, nós temos toda a condição de avançar. Agora, nós estamos com um desafio que não envolve uma questão federativa ou uma questão intersetorial. Envolve um problema dramático do Brasil, que é a renda. Esse, sim, é um tema muito caro a esse Ministério da Fazenda. Porque no Brasil, nós todos nos orgulhamos que nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. E é motivo de orgulho, né? Sobretudo quando o presidente Lula está no comando, em geral, nós estamos bem posicionados. Mas nós temos que reconhecer que, do ponto de vista de distribuição de renda, pouco se fez, apesar de muitos programas sociais terem minorado
minorado a dor de quem nasce sem posses, nasce sem propriedade, nasce sem oportunidade. Nós minoramos, não há dúvida. Então, aí os programas sociais que são exemplo para o mundo. Mas, do ponto de vista da tributação da renda, infelizmente, nós temos um quadro muito dramático. Porque eu costumo dizer que o morador da cobertura não paga condomínio e o zelador está pagando o condomínio do mesmo prédio. Do mesmo prédio. Como é que você cobra do zelador, né, que às vezes mora ali no prédio, você está cobrando o condomínio do zelador e não está cobrando o condomínio de quem mora na cobertura?